Vamos falar de Daniel capítulo 3. Bom, a história agora, ela tira um pouquinho do olhar em Daniel, que é o personagem mais citado aqui no texto, né, dentro do livro de Daniel. E ela agora vai falar de 3 jovens, que eram 3 companheiros de Daniel. Eram companheiros dele naquele cativeiro. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o texto vai dizer, a gente não sabe onde Daniel estava aqui nessa ocasião, mas o texto vai dizer que o rei chamado Nabucodonosor, ele tinha sido influenciado para criar um decreto, uma lei, que em um determinado período, nenhuma oração, nenhuma súplica, nenhum culto, nada fosse feito, que não fosse feito aquela estátua que ele tinha levantado. E que em determinado momento do dia, os instrumentos tocariam, e quando aqueles instrumentos tocassem, todos deveriam se curvar perante aquela estátua. Então a ordem foi que se construísse uma estátua e que todos, na hora que os instrumentos tocassem, que parassem tudo o que estava fazendo e se curvassem. Para que isso? Isso é uma dominação. Isso é para fazer com aquele povo uma espécie de lavagem cerebral e o povo se manter submisso à ordem do rei. Então se torna como algo mecânico, né? Então, diz a Bíblia que na hora que os instrumentos tocaram, todos se curvaram. Todos. Todos obedeceram à ordem do rei. Mas esses 3 jovens aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, o texto vai dizer que eles não se curvaram. Eles permaneceram do jeito que eles estavam. Estavam ali trabalhando, fazendo alguma coisa, e do jeito que eles estavam, eles permaneceram. Eles tinham aprendido, desde criança, que não se pode curvar a nenhuma estátua. Que nós não devemos orar a nenhum outro Deus, nenhuma outra imagem, a não ser a Deus, ao Deus verdadeiro. Mas aquilo, na verdade, foi um teste que eles passaram. Foi uma provação que eles passaram. E eles não se deixaram influenciar por aquele meio onde eles estavam. O grande problema hoje em dia é o problema da influência. Não tem como a gente se isolar do mundo. Não tem como você se isolar do mundo. Não tem como a gente criar um filho nos dias de hoje e isolar o nosso filho. Você pode colocar numa escola boa, mas se ele não tiver o discernimento, se ele não tiver sabedoria, se ele não for ensinado direitinho, o que vai acontecer naquela escola boa? Ele vai desandar do mesmo jeito. Pode morar num bairro nobre ou num bairro simples. Se ele não for preparado para enfrentar a realidade do mundo, ele vai desandar do mesmo jeito. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Não tem como você morar numa ilha deserta. O problema que esses 3 jovens, o problema não, né? A diferença desses 3 jovens é que eles estavam na Babilônia, mas a influência da Babilônia não entrou neles. Então a pessoa passa um período aqui dentro, os meses que ela passa aqui dentro, quando ela sai de volta para a Babilônia, quando ela sai de volta para retomar a vida lá no mundo, o mundo vai tentar influenciar. E um conselho que o Salmo 1 nos deu, qual foi? Não se assente à roda dos escarnecedores. Não fica ali no meio dos pecadores. Não fica ali naquele meio. Ou seja, cuidado com a sua influência. Cuidado. Pelo incrível que pareça, por mais convicto que você esteja, se você começa a andar com pessoas que não são de Deus, pessoas que têm vícios, pessoas que são más influências, você vai acabar sendo influenciado. Por isso que o texto do Salmo fala, olha, cuidado onde você anda, cuidado com quem você conversa. Até dentro da igreja, né, Aldair? A gente tem que tomar cuidado, até dentro da igreja, com aqueles que a gente convive lá dentro. Porque nem todos que estão ali dentro estão com o mesmo propósito que a gente. Então, aqueles 3 jovens ficaram na posição. O rei chamou aqueles jovens e fez um novo decreto. Olha, se vocês não se curvarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Se vocês não tomarem, se vocês não tiverem se vocês não mudarem a forma de vocês serem,
Se vocês não se deixarem realmente ser influenciados pela Babilônia, se vocês não se curvarem, olha, vocês serão lançados na fornalha. Como se chama isso? Ameaça. Ameaçou eles. Olha, se você não fizer. Olha, se você não... Então, essas ameaças, se a pessoa é fraca, o que ela faz? Ela cede. Eles não cederam. Eles permaneceram na posição e diz a Bíblia que Deus permitiu com que eles fossem de fato levados a julgamento e serem lançados na fornalha. Ou seja, Deus permite às vezes nós sermos provados. Deus não livrou eles de entrarem na fornalha. Deus permitiu. Será que Deus pode permitir uma provação na nossa vida? Claro que pode. Um desemprego. E aí, o que a gente vai fazer na hora da provação? Deus pode permitir uma enfermidade? Lógico que pode. Deus pode permitir perder tudo? Ninguém quer perder tudo, mas Deus pode permitir? É claro que pode. E se Deus permitir? O que nós vamos fazer? Vamos deixar Deus? Vamos abandonar? Vamos nunca mais buscar Deus? Não. Deus permitiu eles serem lançados na fornalha e aqueles jovens, penso eu, que conforme eles iam caminhando até chegar lá no lugar onde eles seriam lançados, eles estavam muito em paz e tranquilos, dizendo o quê? Deus vai fazer alguma coisa. E se Deus não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Se Deus não livrar, se Deus realmente permitir a gente entrar, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então eles, nenhum momento, eu quero resumir aqui, nenhum momento eles duvidaram, nenhum momento eles reclamaram, nenhum momento eles blasfemaram. Por quê? Porque eles estavam muito convictos em Deus. Na convicção do que? Deus sabe o que faz. Estou em paz. Se Deus permitir, amém. Mas eu acredito que no fundo eles pensavam, antes da gente chegar lá, Deus vai fazer alguma coisa. E o mais surpreendente é que às vezes Deus faz, né? Às vezes, eu vi aquele ditado, 45 do segundo tempo, Deus vai lá e faz. Né? No último segundo, no último instante. Mas nesse caso, Deus não fez. Deus fez o quê? Deus permitiu. Então, o texto de Daniel 3, ele fala o que para mim e para você? Que Deus permite. Só que quando eles entraram na fornalha, o que aconteceu? Deus entrou com eles. Amém, queridos? Amém. E Deus entrou com eles. E aquela fornalha não teve poder de destruir a vida deles. O que eu quero passar para vocês? Como uma lição para a vida de cada um aqui. Que Deus, às vezes Deus permite nós entrarmos na luta. Mas Ele entra conosco. Amém? Ele passa conosco. Ele permite nós passarmos pelo deserto, mas Ele passa conosco no deserto. O povo de Israel poderia pegar uma ponte e chegar lá na terra prometida, né? Rapidinho. Deus permitiu o deserto? Permitiu. Faltou comida? Não. Faltou sapato? Não. Faltou roupa para eles? Não. Faltou nada. Por quê? Porque Deus passa conosco no deserto. Deus passou com eles naquela fornalha. E o que aconteceu? Deus livrou aqueles jovens. Amém? Deus não livra de nós entrarmos. Deus nos livra no meio da adversidade, no meio da guerra, no meio da provação. Então, o que aconteceu? Os jovens foram soltos dentro da fornalha e o anjo do Senhor estava com eles. E quando aqueles homens viram a fornalha aberta, não tinham mais 3 homens, mas lá dentro tinha 4 homens. Quem era o quarto? Era o próprio Deus que estava ali com eles. Olha que coisa maravilhosa. Eu posso falar que Deus está aqui com a gente? Quem crê que Deus está aqui? Diga amém. Deus está aqui. É claro que Deus está aqui. Ele está aqui no nosso meio. O 4º homem está aqui conosco. Olha que coisa maravilhosa, né? Está aqui comigo, está aqui com vocês, na nossa casa, né? Onde a gente está preocupado, Deus está lá. A gente tem que crer nisso. Então diz a Bíblia que quando o rei viu, o rei falou assim, mas peraí, eram 3, agora são 4. E estão soltos. E eles estão andando no meio do fogo. Como assim? Como que alguém anda no meio do fogo? O fogo consome. O fogo, se você coloca fogo nessa mesa aqui, essa mesa é de madeira, se você colocar fogo nela, ela vai consumir, ela vai desaparecer. Era para aqueles 3 jovens ter desaparecido, virados cinzas. Mas o que Deus fez? Deus livrou eles. Amém? E o rei,
olha a última coisa. O rei se converteu. O rei se converteu a Deus. E ele reconheceu, olha, não existe Deus como esse Deus. E ele ainda fez um decreto, olha, por mim é feito um decreto. Todo povo, nação, língua que proferir alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, sua casa seja feita de monturo, porque não há Deus que possa livrar desta maneira. O que esse rei fez? Se converteu. Odair falou uma coisa muito séria. Você crê que Deus pode converter pessoas através da tua vida? Quem crê, diga amém. Amém. Eu creio. Através do seu testemunho, através da obra que Deus faz na tua vida, está fazendo na tua vida, as pessoas se converteram vendo aquele testemunho. E o último versículo, que para mim ele é fundamental, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, antes de Deus prosperar, antes de eles serem prósperos, né, veio a fornalha. Então, eu posso pensar o seguinte, que antes da minha prosperidade, antes de Deus me honrar, antes de Deus abençoar a minha vida, eu vou enfrentar uma fornalha. Amém? Esse lugar aqui hoje é um lugar maravilhoso aqui, né? Aqui é um lugar de natureza, de paz. A gente ouve os pássaros, hoje eu ouvi um esquilo ali embaixo, né? É um lugar maravilhoso. Mas aqui pode ser uma fornalha também, lugar da tua luta. Não é fácil estar aqui dentro. É fácil estar dentro de uma fornalha? Deve ser muito difícil. A nossa luta é a nossa fornalha. Mas depois da luta, Deus prospera. Deus honra. Deus honra cada sacrifício nosso. Porque Deus conhece o nosso coração. Então, o conselho que eu quero deixar aqui para encerrar, fica firme em Deus. Se você está na tua fornalha hoje, se apegue com Deus. Não se curve à Babilônia, não se curve ao mundo, não se curve à sua vontade de desistir. Em nome de Jesus, busca forças em Deus e Deus vai te ajudar a viver a promessa dele na tua vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos aqui. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Graças a Deus.